Exilda, você pensou que eu não iria fazer um vídeo mostrando o que eu ganhei de você, né? Se enganou. Então, eu vou mostrar aqui o presente que eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, uma amigona, já virou mãe aqui da minha família, como ela mesmo já disse, que ela adotou nós. Então eu quero mostrar para vocês o presente maravilhoso que ela enviou para nós. Na verdade, são vários presentes para a família toda. Primeiramente, eu vou mostrar o que eu mais amo ganhar, com certeza, essa bifrenária que vocês estão vendo aqui. Já vou falar sobre ela. A aula de hoje, ou melhor, o vídeo de hoje vai ser sobre o gênero bifrenária. Então eu quero que vocês, se já estão chegando, já deixem o like. Se não me conhecem, eu sou Fernando Chusca e conto com vocês para participarem aqui do canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e compartilhando este e também outros vídeos do canal. É claro, gente, preciso da ajuda de vocês, tá bom? Quero mostrar para vocês então aqui os presentes que a gente ganhou. Duas camisas para os nossos babies, maravilhosas. E essa toalha, gente, olha só, gente, o que é isso. Só me confirma, ela pintou à mão, né, esposa? Isso aqui, gente, é a arte que a Exilda produz. Perfeito, gente, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, Exilda, de coração, que Deus abençoe você. Obrigado pelo presentão que você nos deu aqui para toda a família e que Deus ilumine esse coração generoso, bondoso que você tem, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre o gênero bifrenária. Essa planta é a primeira da minha coleção do gênero, eu não tenho nenhuma. Essa é a Arizônia. É uma planta encontrada na região sudeste do Brasil, mais ali centralizado na Serra dos Órgãos. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou cultivar ela. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre esse gênero, que é um gênero tão interessante, tão bonito. A floração delas é muito interessante, são plantas bem singulares, assim, né? Tem uma característica própria dentro do grupo. Na verdade, o gênero bifrenária, ele tende a possivelmente nos próximos anos se dividir. Hoje conta com 20 espécies. Essas 20 espécies elas estão distribuídas em grande maioria na região da Mata Atlântica, sendo o epicentro a Serra dos Órgãos, numa área que vai mais ou menos de 300 metros até 2.000 metros de altitude. Então dá para perceber que são plantas que se adaptam bem a climas um pouco mais frios, mas a gente pode encontrar elas desde o nível do mar, então desde do litoral, da praia mesmo, ali próximo à praia, melhor dizendo, até as áreas de aproximadamente 2.000 metros de altitude ali na Serra do Mar, certo? Então, região de Mata Atlântica é onde se concentram a grande maioria das bifrenárias. 17 espécies de bifrenárias se encontram nessa região. As outras 3 espécies são encontradas na Amazônia. Mas qual região da Amazônia? Brasileira, internacional? Então, pessoal, as bifrenárias da região amazônica, elas se distribuem pelos países andinos, pelo Brasil e também se estende para a América Central pela ilha de Trindade. Então, na ilha de Trindade existe uma única espécie, a bifrenária longicornis, que está localizada então na América Central. Beleza, gente? Então entendimos um pouquinho da distribuição, agora vamos entender um pouquinho de como elas se organizam dentro do próprio gênero. Então o que é interessante a gente entender? Que dentro do grupo das bifrenária existe 20 espécies e existe uma divisão, que é diria assim, como uma subclassificação. Existe aquelas de flores grandes, que são encontradas exclusivamente na região sudeste do Brasil, e existe aquelas de flores pequenas, que são encontradas também na região ali de Mata Atlântica, compreendendo grande parte do sudeste, se estendendo até parte do nordeste do Brasil. Se eu não me engano, a Chapada Diamantina apresenta algumas
uma ou duas espécies, e a Amazônia Legal, né, compreendendo até a região da Ilha de Trindade, na América Central. Lá na Amazônia Legal, na América Central, ali onde se distribui essas 3 únicas espécies dessa região, né, do globo, digamos assim, se encontram então a bifrenária venezuelana, que o nome já diz, é uma bifrenária lá da Venezuela, basicamente na região dos Andes, de altitude lá. Temos a bifrenária longicornis, que é uma das que mais se distribui dentro do gênero, né, que é mais encontrada, distribuída pelo território americano. E temos a Steiermark, que eu não sei muito bem se é assim que se pronuncia, Steiermark ou Merck, não sei como é que fala, que também é uma espécie lá da Amazônia, e todas essas que eu citei aqui são de flores pequenas. Então, as de flores pequenas, elas têm uma característica mais peculiar. Elas gostam, as da Amazônia, de um ambiente mais úmido, de bastante luminosidade e temperaturas mais altas, mas elas não gostam, nenhuma delas, isso vale para todas, nenhuma delas gostam de substrato que encharque. Então muita gente cultiva elas em terra pensando que são orquídeas exclusivamente terrestres, mas é um erro. Só existe uma única espécie dentro das bifrenárias que é terrestre, que é a bifrenária atropurpúrea. Então, essa é a única espécie dentro das 20 que existe que se encontra, podendo ser encontrada, melhor dizendo, em terra, em solo. Mas quando a gente pensa em terra, em solo, a gente associa, né, ela vegetando diretamente naquela terra vermelha, né, naquela terra argilosa, mas não, gente, ela vegeta sob uma camada de matéria orgânica. Eu já vou mostrar para vocês o que é cultivar uma orquídea na terra, o que acontece. Fica nesse vídeo aqui, deixa o like, assista até o final, porque é bem interessante esse vídeo, tem coisa bem legal ainda para explicar para vocês, tá bom? Conto para vocês também que eu tenho as minhas redes sociais abaixo, quem quiser participar de Telegram, de grupo de WhatsApp, né, tem as redes sociais ali, o link é só entrar. E também tem um curso, quem quer aprender mais, quem quer se especializar no cultivo de orquídeas, acessa o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. O link está na descrição, ou só me chamar que eu ajudo vocês a entrarem, né, em contato com o meu site, tá bom? Entrarem no meu site, melhor dizendo, tá bom? Gente, então, quando a gente pensa, né, que as bifrenárias elas são terrestres e cultiva elas na terra ou na areia, é um erro muito grave. Elas podem se desenvolver, se desenvolvem, mas olha só o que acontece, gente. Vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente cultiva uma bifrenária na terra. Vou tentar escapar aqui, vou pegar uma folhinha. Aqui, ó, pensei que tinha jogado no chão, para tentar mostrar melhor, para ficar o contraste melhor. Tem que tomar cuidado porque essa planta aqui eu ganhei com brotinhos. Essa orquídea aqui, a Isilda conseguiu um cortezinho para mim de uma amiga dela, de uma conhecida dela, eu acredito. Vou tentar escapar aqui. Deixa eu ver onde que eu consigo melhor. Ó, acho que aqui vai dar pra ver. Vou tentar tirar um pouco, só para mostrar para vocês. Então, as orquídeas, elas têm uma estrutura na raiz que a gente dá o nome de velame. É essa carne esponjosa, digamos assim, que recobre propriamente a raiz. E aqui nesse fio preto, que eu acredito que deva estar mostrando para vocês, que deva estar aparecendo, olhem que tá bem escuro. A cor normal desse fio aqui, se ele estiver morto, é basicamente um cinza. Se ele estiver vivo, o ideal que seja, o ideal não, a cor é verde. Porém, o que acontece quando a gente planta uma orquídea na terra? Vejam que as partículas de argila, elas vão infiltrando, vão sendo sugadas pelo velame,
e a raiz vai ficando assim, ó, com essa coloração. Vejam que tem areia, basicamente, tem argila, né, dentro do velame. Então entope o filamento que vai ser responsável por levar energia para a planta, que vai levar umidade para a planta, água para a planta. Então a boca da raiz basicamente fica entupida, porque o silt, argila, areia, né, grãos ali de quartzo finíssimos vão entrando pelo velame, vão entrando em contato com a raiz e a raiz vai entupindo, não vai conseguir sugar os nutrientes que são necessários para a planta. Aí a planta vai desidratando, ela vai definhando, você não sabe por que ela não se desenvolve. Exatamente porque você plantou ela na terra. Então quando for plantar a orquídea na terra, muito cuidado. Ó, essa daqui já está numa cor normal, né, que deveria ser, tá morta a raiz, mas ó, ela deveria estar dessa cor. Porém, né, temos raízes que estão com essa cor preta, com esse filamento preto aqui, ou marrom, né, essa cor aí mais escura, que indica que a planta estava sugando, estava puxando a argila, né, o barro para dentro de sua estrutura do velame, certo? Então muito cuidado quando cultivar uma orquídea na terra, e isso vale também para as bifrenárias. Falando da orquídea, neste caso terrestre, a única do gênero bifrenária que é terrestre, que pode ser plantada em uma composição de matéria orgânica, principalmente terra vegetal, é a bifrenária atropurpúrea. As demais, elas vegetam ou em rochas ou vegetam em árvores. Então, quando você for plantá-las, plantas semelhantes aos denfal, plantas semelhantes às catleias, plantas semelhantes a qualquer orquídea epífita ou rupícola, tá bom? Então agora a gente vai fazer o plantio deste presente aqui que a Exilda me mandou. Muito obrigado, Exilda, já fiz a limpeza dela, já fiz um tratamentinho de esterilização da planta, isso é sempre bom, não importa de quem você ganhou a planta, sempre tem que fazer a limpeza primeiro. Eu coloquei ela em tratamento com cloro, né, água sanitária e um pouco de água normal, água filtrada, certo? Deixei ela cerca de 2 horas, vejo que limpou bastante a planta, era uma planta que estava em terra, e agora eu vou fazer o replante. Ela já tem aqui, ó, 2 brotinhos saindo, vejam que bonitos que estão. Então esses 2 brotinhos aqui já indicam que a planta logo já vai me dar um bom resultado, né? E agora a gente vai fazer o cultivo dela. Quando você for cultivar as suas bifrenárias, então, como eu falei, dê preferência a um cultivo similar às das catleias. Então eu vou utilizar aqui um vaso baixo, elas preferem vasos assim, parecido com os vasos das valquerianas. Pode ser um vaso de barro, um cachepô, ou pode ser até mesmo uma jangadinha, ou um vaso de plástico, tá? Vocês podem plantar em alguma dessas formas. Ah, obrigado, filho. Vocês sempre no fundo coloquem um material de drenagem. As bifrenárias, elas gostam de um ambiente muito úmido e também de umidade no substrato, mas não gostam de excesso de umidade, tá bom? Então quando vocês forem plantar, sempre cuidem isso. Não gostam de excesso de umidade no substrato porque apodrece. Então manter um ambiente úmido é muito importante para as bifrenárias, mas não excesso de umidade no substrato. Aqui eu vou fazer a poda dessas raízes mortas para que a gente não tenha problema depois. Então vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer o corte dessas raízes mortas. Então aqui com a tesoura já esterilizada, já passada no fogo, a gente vem e vai cortando todas essas raízes que não tem mais função. Como que você vê se a raiz tem função ou não? Você pega aqui e acarca, ó. Vou mostrar bem de pertinho para mostrar para vocês aqui, ó. Então o que que eu vou fazer aqui para vocês verem se a raiz está viva ou morta? Então vou pegar e vou acarcar. Ó, vejam que algumas são durinhas,
Outras, elas são molinhas, você acarca ela e ela sai uma aguinha de dentro. Então isso indica que a raiz está morta. Aqui todas estão mortas, até aquelas mais durinhas como essa, como dá para notar, porque elas estavam plantadas na terra e o filamento, que é a raiz, né, a parte interna aqui da estrutura, acabou entupindo de terra. Então eu vou ter que cortar tudo, infelizmente. Mas com o cuidado certo, novas raízes nascerão e aí eu terei o pleno desenvolvimento de minha orquídea. Aqui eu vou fazer então o corte bem rente ao rizoma. O rizoma é essa estrutura aqui, né, como um cipózinho. Agora eu venho com a canela em pó. Posso adicionar um pouco de canela em pó aqui. Coloquei bastante, não tem problema. E agora a gente vai fazer o plantio dela. O plantio que eu vou fazer é semelhante ao que eu faço com as catleias. Um material drenante no fundo, coloco o substrato de casca de pinos e carvão e aí vou acomodando ela sob o substrato aqui de casca de pinos e carvão, tá? Como eu tenho regas controladas, eu aqui então só preciso cuidar a rega, né? Então o que que eu faço? Aqui tem um ambiente que eu controlo a umidade dentro do orquidário e também, né, controlo as regas não têm contato, digamos assim, as minhas plantas não têm contato com a chuva, então eu não tenho esse problema, né, de estar, por exemplo, plantando em esfagno e aí ficar encharcado demais, ou plantar na casca de pinos. Então eu mesmo faço o controle da rega. Mas assim, se a sua região é uma região muito seca, o ideal é que você utilize um mix contendo esfagno. Você pode fazer um mix também similar a esse daqui, mas com outros materiais, que é a perlita, a turfa de esfagno e a casca de arroz. Mesma porcentagem para cada uma delas, mistura bem e faz o plantio que dá super certo. Então, repetindo, vocês podem fazer um cultivo similar a esse, que é um mix, só que é um mix de esfagno, perlita fina, perlita 0, e também casca de arroz carbonizada, tá bom? Então aqui eu vou fazer o tutoramento. A esposa trouxe um tutorzinho aqui e eu vou estar colocando esse tutor no fundo para ajudar a manter a planta mais estável, porque como ela ainda não tem raiz, ela tende a sofrer um pouquinho mais para parar. Então aqui a gente vai fazer o tutoramento dela. Provavelmente depois eu tenho que colocar um pouquinho de esfagno aqui para ajudar a manter ela um pouquinho mais firme, não é nem por questão de umidade, ou vou ter que colocar mais um tutor, porque senão ela vai ficar ainda um pouquinho solta. Mas por enquanto eu vou deixar ela assim. Lá quando eu for no orquidário eu ajeito certinho, que eu acabei esquecendo os materiais aqui para fazer o tutoramento. Agora vou colocar o nome dela, Bifrenaria harrissonia, ou Harrissonia, e aqui a data que eu ganhei, e aqui vai, né, o nomezinho do presente que eu acabei ganhando, que é da Exilda, tá bom? Então eu vou colocar aqui nessa folha, vou passar aqui pela folha e pronto. Coloco aqui virado para trás o nomezinho certinho e pronto, feito o plantio. Com relação ao cultivo delas, eu vou explicar para você seguindo a distribuição geográfica e a classificação, a divisão que existe dentro do grupo. Então, primeiramente, aquelas que estão na Amazônia, elas gostam de um ambiente de maior luminosidade, de maior umidade, porque elas ocorrem em matas de igarapé e matas de igapó, e elas precisam também de bastante calor, com exceção um pouco da Bifrenaria venezuelana, que é mais de montanha, é mais andina, tá? Mas a Longicornis e a Steiermark, o Steiermark, não sei como que fala, ela gosta
de bastante umidade, bastante calor, né, e também bastante luminosidade. Já as bifrenárias, que são grandes, de flores grandes da região sudeste, elas gostam de uma temperatura mais amena, elas gostam de bastante luminosidade, porém, né, gostam de um pouco menos de umidade. Elas não são plantas assim que exigem tanto com relação à umidade. Já as bifrenárias, que são de flores pequenas da região sudeste, aquelas que são de flores pequenas, mais da região sudeste, elas gostam de um ambiente um pouco mais úmido, de um ambiente de menos luminosidade, tá? E de um ambiente, né, um pouco variado, assim, pode ser, né, de calor até um pouco mais frio, mais ou menos ali uma temperatura de 18, 15 graus aproximadamente, tá? Em geral, é esse o modo que essas plantas vegetam. Então, você trazendo as características dentro desses grupos, você consegue ter um bom resultado dentro do seu espaço. É importante que você conheça a planta que você tenha em mão, para que você saiba como cultivá-la, tá bom? E aí, com certeza, você vai ter sucesso aí no cultivo da sua bifrenária e vai ter lindas florações. Eu vou trazer para vocês aqui ao longo, né, dos meses aqui o resultado do desenvolvimento dessa bifrenária e logo, né, espero trazer para vocês a floração dela, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau, tchau!